provados pelo fogo e pela água. Esse versículo está no meu convite de casamento. Mal eu sabia o quanto ele significaria ao longo desses anos. Passamos pelo fogo e pela água, mas Deus nos trouxe a um lugar de abundância. Em sua palavra, Deus diz que prova os nossos corações, como o fogo prova o ouro. Mas o que realmente isso significa? Quando o ouro está em seu estado bruto, ele não tem nenhum valor. Está sem forma e cheio de impurezas. Ele precisa ser lavado, ou seja, muitos resíduos externos saem com facilidade logo pela água. Mas outros resíduos, os internos, precisam ser colocados a grandes temperaturas. O fogo destrói muito desses componentes e os outros são separados do ouro, tornando assim puro e precioso. Quando o ouro é purificado, então o ourives, que é a pessoa responsável por dar forma ao ouro, molda e faz segundo sua vontade. É isso que Jesus faz conosco. Desse modo, quando voltamos os nossos olhos para o Senhor, há coisas que mudamos prontamente, mas existem outras que precisam de tempo e quase sempre de sofrimento, pois o sofrimento é o nosso fogo purificador. E eu vou ler agora um versículo que está em Provérbios 17, 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que prova os corações. Então, gente, é Ele que nos prova, nos purifica e depois nos molda, segundo sua boa vontade. E além do nosso refinamento, Deus também permite que passemos por várias provações, a fim de pôr à prova a nossa fé e obediência. O nosso Senhor, Ele quer produzir em nós perseverança no meio de nossa dor. Isso nos torna completos e maduros para segui-lo e servi-lo melhor nessa terra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. O Senhor, Ele quer nos atrair para mais perto dEle. Deus nos torna dependentes de sua ajuda. Aproximemo-nos, portanto, de Deus com um coração sincero e com completa convicção de fé, pois são nesses momentos que, quando estamos no vale, nos sentimos sozinhos e aí buscamos a face do Senhor, nos humilhamos em sua presença e choramos por sentir a dor de ter o nosso coração quebrado e moído. Mas depois, Ele, juntamente com nossas lágrimas, começa um processo de modelagem, segundo a sua imagem. E logo depois, somos recompensados pela nossa resistência e a nossa fidelidade. E Deus é tão bondoso e misericordioso que nós não merecíamos nada, mas além dele nos salvar do deserto, ele ainda nos oferece um banquete. Porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36. E aí eu vou falar um pouquinho da época que como foi que Deus trabalhou com o povo do deserto, né? E o povo andou aqueles 40 anos, né? Devido aos seus próprios problemas, porque eles não paravam de reclamar, eles não paravam de maldizer, de falar do passado. Então, tudo aquilo, falar de Deus, né, se voltar contra Deus, se voltar contra o próprio Moisés, que os livrou da escravidão e estava ali ajudando, coitado, a levá-los em toda aquela privação ali. E no meio daquilo tudo, Deus permite aqueles momentos para que Ele possa trabalhar no coração daquele povo tão duro, tão mal agradecido, ensinamentos que só eles passando por aquilo eles iriam ter. Então, assim, vejam como Deus usou o tempo que o povo de Israel sofreu durante o deserto
Ele quis prová-los a fim de que fossem conhecidas as intenções dos seus corações. Aí Deuteronômio 8:2 diz assim: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se eles iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então, esse versículo, ele é muito bom, assim, ele, para mim, ele é a resposta de todas as vezes que nós perguntamos por que desse deserto, por que nós estamos passando por isso, por que a nossa restauração ainda não aconteceu. Então, para mim, esse versículo responde todos os meus porquês, a fim de conhecer as nossas intenções. Se nós vamos obedecer ao Senhor até o fim, se nós vamos ser fiéis aos seus mandamentos até o fim ou não. E aí eu queria agora voltar para o primeiro versículo que eu li, que eu não dei a referência, que eu vou dar agora, e eu vou falar ele na versão NVI, tá? Que tá a primeira vez que eu citei, que foi logo no comecinho, que é o que está no meu convite de casamento. Eu não coloquei não coloquei a referência e coloquei ele em outra versão. Agora eu vou ler na versão NVI. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. É aqui, gente, vou até me desculpar aqui porque eu fiquei emocionada. Além dele ser um versículo assim que tem muita lembrança, né, para mim, ele na verdade, assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha só, eu estou permitindo isso na sua vida, mas é só por isso, né? Ele nos colocou na armadilha, colocou fardos em nossas costas, mas ele está permitindo tudo isso porque ele quer nos entregar algo muito melhor, né? Ele colocou eles naqueles momentos de privação, para quê? Para que eles pudessem passar pelo fogo, passar pela água, passar por milagres e pudessem não apenas serem trabalhados, moldados, mas que também eles pudessem falar do que Deus fez com eles em todo aquele momento, né? E eu vou ler o que eu escrevi aqui, porque esse estudo eu escrevi, tá? Depois até vou colocar ele também aqui escrito para vocês. Nesse versículo que eu acabei de ler, nós começamos a vislumbrar o que acontecerá após o período de provação e tribulação. Deus nos mostra que não ficaremos para sempre no deserto, no vale e na provação. Deus é um Deus de milagres. O mar não foi impedimento para o seu povo, pois ali, quando não havia mais saída, ele abriu caminho no meio do mar, para que seu povo pudesse passar em segurança. Ele os livrou da morte e dos seus inimigos, e o seu povo, perseverando, continuou em busca da terra prometida. Deus nos promete que depois de um breve tempo virá em nosso favor e nos recompensará se nos mantivermos firmes, perseverantes e pacientes na tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. E Deus nos enche de esperança quando nos promete que a nossa tribulação será passageira e que nosso caráter estará sendo refinado. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação
produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esse versículo está em Romanos 5, 3 e 4. E aí eu vou finalizar, gente. Deus, ele nos garante proteção e livramento. Ele nos garante o resgate no meio dessa provação. Ele virá nos salvar. Nós temos que confiar nisso. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 1 a 3. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.